Alô, pessoal, amigos e amigas, estamos juntos aqui no nosso pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor aqui no canal do YouTube e falando das oitavas de final da Copa do Brasil que tivemos aí o jogo entre Bragantino e Botafogo. O Botafogo conseguiu o resultado positivo pelo placar de 1-0 lá em Bragança Paulista, gol do Savarino, mas o jogo não foi um mar de rosas não, né? O Bragantino começou melhor, teve uma marcação anulada do gol, né, do Praxedes no primeiro tempo. O time do Botafogo evoluiu na etapa final e garantiu a vitória com tranquilidade. Então, tivemos aí nessa situação do Marlon Freitas, que foi para o hospital, que caiu desacordado no jogo, mas vamos falar aqui de tudo que aconteceu nessa partida, nesse jogo. Mas antes disso, se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos e deixando aquele like que ajuda muito o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalece o nosso trabalho e também acompanhando pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo o nosso Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, a partir das 18 horas no canal do YouTube do Conversa de Torcedor Notícias, e também às 11 da manhã de todo sábado temos aí o nosso programa ao vivo pela rádio Nossa Senhora de Copacabana 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando aí pelo YouTube do Conversa de Torcedor, também pelo site radioncsc.com, pela Rádiosnet e também acompanhando aí pelas informações do nosso programa, né, com o Geraldo Rodrigues, Alberto Baez e eu, toda a nossa equipe falando para informar você e também com muita opinião sobre tudo que está acontecendo no futebol carioca, na seleção brasileira e no esporte em geral, para você e por você aqui no Conversa de Torcedor, tá bom? Vamos falar aqui, pessoal, para a gente resumir esse jogo que aconteceu lá no estádio Cícero de Souza Marques, lá em Bragança Paulista. O time do Botafogo conseguiu a vitória pelo placar de 1-0. O gol marcado pelo Savarino, né? No jogo que aconteceu na quarta-feira, superando aí o Massa Bruta, né? O Massa Bruta pelo placar de 1-0. Na soma dos resultados, deu 3-0 para o Botafogo, né? De que venceu pelo placar de 2-0 no primeiro jogo. E a equipe comandada pelo David Ancelotti já havia vencido o primeiro jogo pelo placar de 2-0, que nós acabamos de falar. E repetindo para vocês aí que estão acompanhando, que nem foi um mar de rosas nesse jogo, né? Porque o time do Botafogo evoluiu na partida, mas o Bragantino começou melhor o jogo, né? Teve o gol anulado, né? O gol do Praxedes que aconteceu no, no primeiro tempo e tal. A equipe do Botafogo é, teve uma evolução na partida, a partir da etapa final, né? Lógico, e que aconteceu, e garantiu a vaga com tranquilidade, e além também do gol do Savarino, que aconteceu aí no segundo tempo, aos 9 da segunda etapa, que aconteceu, certo? Então, foi um jogo pegado, inclusive, que teve é, duas expulsões na equipe do Bragantino, Nathan Mendes e Arthurson, e o primeiro deixou o jogo após os dois cartões amarelos e o jovem atacante após uma falta em cima do Correia, né? O Joaquim Correia, uma falta dura. E a arbitragem foi alvo de reclamações do Cleiton depois da partida, certo? E também uma situação desagradável para o Botafogo, né? Para o Botafogo. Foi de uma situação que o Marlon Freitas caiu desacordado após um choque de cabeça, né? Um choque de cabeça com o La Quintana e deixou o campo de ambulância e foi levado para um hospital perto do estádio para ser atendido, mas está acordado e conversando. Então tá tudo certinho. Então tem essa tranquilidade. E o Danilo deu assistência, né? A primeira assistência, né? Do Danilo com a camisa do Botafogo, né? O atacante não, o volante, né? Que chegou ao Botafogo, deu assistência para o Savarino no primeiro lance do jogo, inclusive. O volante entrou no lugar do Marlon Freitas, que participou ativamente no jogo e com um passe milimétrico para o Savarino marcar. E é a contratação mais cara do Botafogo, da história do Botafogo, inclusive. Então, tem aí a situação do Marlon Freitas, né? Que está tentando se recuperar, né? Que tá aí conversando e tudo mais. Mas vamos ver o que vai acontecer. Se vai ou não vai jogar nessa partida contra a equipe
do time do Fortaleza, o jogo que vai acontecer às 8h30 da noite, horário de Brasília. E o David Ancelotti vai decidir essa parada por conta disso. Então, nesse caso, o David Ancelotti vai tentar decidir essa situação que tudo pode acontecer aí, né? Inclusive. E também, só por uma situação, né, de cartões vermelhos que aconteceu aí e com as expulsões dos jogadores do Bragantino, também teve uma confusão, né, no final da partida envolvendo aí o Marçal e o Gabriel, né, o Marçal, o lateral esquerdo do Botafogo, e o Gabriel, né, ex-Botafogo, que começou na base do Botafogo, volante do Bragantino, que tentou desarmar o lateral com chutes e defensor reclamou, e na discussão, né, de que na discussão, o Marçal chegou até segurar o pescoço do Gabriel, né, o volante do Bragantino, e aí teve essa confusão. Mas, no final das contas, o Botafogo venceu pelo placar de 1-0, gol marcado pelo Savarino. Na soma dos resultados, 3-0 para o Botafogo. O primeiro jogo foi pelo placar de 2-0 para a equipe alvinegra. Então, tem aí o sorteio que vai acontecer na CBF dos jogos aí na Copa do Brasil. E temos os jogos nesse final de semana aí. O Botafogo enfrenta o Fortaleza fora de casa às 8h30 da noite. E o Bragantino enfrenta o Internacional às 18h30, horário de Brasília, tá certo? Então é isso, pessoal. Estamos terminando aqui o nosso pós-jogo de hoje, aqui do Conversa de Torcedor. Muito obrigado pela companhia. Se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos e deixando aquele like, que ajuda muito o nosso crescimento do canal. Também fortalece o nosso trabalho e também acompanhando também pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo o nosso Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, a partir das 18 horas, com vocês no canal do YouTube do Conversa de Torcedor e às 11 da manhã de todo sábado com vocês no Conversa de Torcedor pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, também pelo site radioinsc.com e pela Radiosnet, acompanhando de tudo que está acontecendo no futebol carioca, na seleção brasileira e também do esporte em geral. E não esquecendo, repito, Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas, 18 horas, no canal do YouTube do Conversa de Torcedor e às 11 da manhã, o Conversa de Torcedor lá na rádio Nossa Senhora de Copacabana, tá bom? Muito obrigado a todos pela companhia, fique com Deus e até a próxima. Um grande abraço!